Hoje a gente vai falar sobre aposentadoria e algumas regras que foram alteradas sobre o auxílio doença, tá? Então, para quem está pedindo auxílio doença, vão seguir algumas regras. O INSS alterou alguns prazos muito recente e as pessoas estão vindo perguntar por que está demorando tanto. Então, a questão não é que está demorando tanto. A gente tem que verificar que deu muito problema o auxílio doença, principalmente no agendamento da perícia. A perícia estava demorando 2, 3 meses para agendar e muitas vezes era longe, 50 quilômetros de distância da nossa casa, 100 quilômetros. Já vi casos que a pessoa agendou a perícia para uma cidade que ficava a 200 quilômetros de distância. Então, por esse motivo, o INSS alterou algumas regras. A principal é a seguinte: quando você solicita o auxílio doença pela internet, por telefone, por aplicativo, pelo computador, eles pedem para que você já envie a documentação. Tá? Se você envia o atestado médico e o atestado está certinho, do jeito que o INSS solicita, o pedido do auxílio doença é feito de forma automática e logo em seguida já aprova e já cai o dinheiro na conta. Se o atestado não estiver correto, tiver alguns problemas, aí ele vai negar o seu pedido, você vai entrar com outro pedido, e aí que está demorando muito. Nesse momento está demorando muito. Na hora que você manda o atestado de forma errada, aquele atestado que está faltando informação, o INSS nega, você tem que entrar com um novo pedido. Por isso que está demorando muito. Então, a dica é: quais as informações que devem estar no atestado médico? Vamos lá? Tá. Primeiro, o CID tem que constar em todos os atestados médicos enviados para o INSS. Tem que constar o número do CID. Se você tiver algumas doenças, não só uma, 2, 3, tem que constar o número das 2 ou 3 doenças. Então, isso acontece muitas vezes. A pessoa está com uma doença, além dessa, ela precisa usar alguma máquina, um equipamento, e além desse, ela, por causa da doença, causou uma segunda doença. Então, ela tem 3 CIDs diferentes. Tem que constar o CID em todos os atestados enviados para o INSS. Segundo, tem que constar o tempo de afastamento, quantos dias você vai ficar afastada. Por exemplo, o médico, na correria do dia a dia lá, ele esqueceu de colocar quantos dias você vai ficar afastada, vai ficar em casa. Isso o INSS vai negar o seu pedido por falta de tempo de afastamento. Então, verifica aí no seu atestado se consta quantos dias de afastamento. Vê aí, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Consta isso? Então, segunda coisa está correta. Você já tem o número do CID, você já tem o tempo de afastamento em dias, 90 dias. Tá. Se o médico colocar tempo indeterminado, o INSS vai negar o seu pedido. Ele vai negar o seu pedido, mesmo você fazendo a perícia, e aí você vai ter que procurar um profissional, vai ter que procurar um advogado para que entrar com o seu pedido de auxílio doença pela justiça. E demora aí cerca de 1 ano, tá bom? Então, se o seu atestado tiver tempo indeterminado, você vai ter que procurar um advogado para te ajudar, tá? Então vamos voltar. No atestado tem que constar o nome do médico, o carimbo do médico e a assinatura do médico, tá? Então tem que ter 3 coisas que são obrigatórias. Vamos lá. O CID, o tempo de afastamento em dias, não pode ser tempo de afastamento indeterminado e nem pode não constar nada. Tem que ter, é obrigatório, senão o INSS não aprova o seu pedido.
e tem que ter o carimbo do médico, a data do atendimento, a assinatura do médico. Com essas informações, você vai entrar no aplicativo do INSS, vai fazer o seu pedido do auxílio doença e provavelmente será aprovado automático, sem fazer a perícia. Tá bom? Então, tenha cautela nisso, verifique se o atestado está correto. Se não tiver, você pode voltar no médico ou falar com a secretária ou com o próprio médico e falar para que ele coloque lá o tempo de afastamento. O maior problema, vamos dizer que o que dá mais problema aqui comigo é o atestado chegar aqui na minha mão sem o tempo de afastamento. Aí o paciente, o cliente vai lá no médico, pede para ele fazer outro, tá? Pede para ele fazer outro atestado. Não é uma coisa complicada, mas vai demorar 1 ou 2 dias. Combinado? Então, sobre o auxílio doença, é isso. A regra mudou recentemente, mudou acho que faz um mês, aí 40 dias. E já está valendo essa nova regra. Se você tiver o atestado 100%, a aprovação. A dica no final, a dica importantíssima no final do vídeo é: quando você for fazer o pedido pelo aplicativo do celular, tire a foto com o celular muito bem colocado, para que o papel fique quadradinho no celular, fique bonito, que seja fácil de ler. Tire a foto do seu RG aberto, não de frente e verso, não. Tira o RG do plastiquinho e tira ele aberto, a foto aberta. Caso você tiver dificuldade, pega uma reguinha, coloca em cima assim do RG, e aí ele vai ficar retinho, você tira a foto do RG, tá bom? Verifica se o RG não é muito antigo também. Se o RG tiver mais de 10, 15 anos, o INSS costuma negar o pedido, mas cada caso é um caso. Mas se o RG tiver mais de 15 anos, vai dar um probleminha na administração lá do INSS. Tá bom? Então a dica de ouro, a dica que sempre fica no final é: tira a foto com o atestado quadradinho no celular, tá bom? Não tira de qualquer jeito, porque o cara não adivinha o que está escrito, letra de médico é difícil, tá bom? Tira o RG, foto do RG também, com ele aberto, não é frente e verso, com ele aberto, fica mais fácil. Manda sempre RG, atestado e um comprovante de endereço. Pra que o comprovante de endereço? Porque ele vai verificar o seu cadastro e vai puxar uma perícia mais próximo da sua residência, tá? Combinado? Então, fique esperto com essas 3 dicas no final. Boa sorte!